Doutor Macedo, então como se ouviu a decisão do ministro Lewandowski, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que sustou essa investigação? Ele até teve que se defender, dizendo que ele não teria atuado em causa própria. Como se ouviu isso? Veja bem, Tunico, me parece que nesse caso, toda essa crise, esse embate, não deveria ser visto só como uma mera questão técnico-jurídica. Não é. Existe aí uma questão que é uma questão institucional, que está em questão, que está digamos, em discussão, qual é o modelo que melhor convém, qual é o âmbito dos poderes que devem ser concedidos ao CNJ no controle do funcionamento do judiciário e nessa atividade correcional. Com relação especificamente a essa liminar, tudo, digamos, sugere esse componente político-institucional, ou seja, duas liminares, a do Marco Aurélio, a do ministro Lewandowski, na 25ª hora, liminares aonde a própria discussão se seria cabível. Pois é, até para explicar um pouquinho, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello foi a de também diminuir um pouquinho as atividades do Conselho, de uma certa forma, porque ele disse que, se bem entendi, ele acha que o Conselho só deve entrar numa investigação após a investigação dos próprios tribunais. Mas o que acontece é que o Conselho pode mapear todos esses processos, respeitar o duplo grau de jurisdição, porque a prerrogativa de foro, aquela que o processo inicia logo numa instância acima ou final, ela tem que estar prevista na Constituição. E não existe prerrogativa de foro, decisão histórica do Supremo para crime, para processo extracriminal, ou seja, administrativo ou civil, não existe prerrogativa, só para o processo criminal. É uma DIN nesse sentido. Então, isso tem que ser respeitado, sob pena de desrespeitarmos, inclusive, o princípio do juiz natural. Pois é, mas o que se disse à época é que os próprios tribunais não são capazes de fazer essa investigação. Não digo de São Paulo, mas pelo menos de outros estados não conseguem fazer. Porque até porque eles se sentem um pouco incapacitados de punir os seus próprios colegas, e existe o corporativismo. Mas nos tribunais menores pode-se mapear. Nos grandes não existe tanto isso, porque o tribunal é maior e o corporativismo se dilui. Agora, nos pequenos,